Bom dia a todos. Vamos começar? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado por podermos estar aqui, Senhor, por podermos estudar a Tua Palavra, podermos nos debruçar sobre ela, Senhor, para aprender. Pedimos a Tua graça e misericórdia, Deus, por esse tempo, que possamos, ó Deus, agradar o Senhor, sermos fiéis, Senhor, na interpretação da Tua Escritura, que o Senhor possa direcionar o Teu povo. Obrigado, Senhor, por esse dia tão bonito que Tu nos deste. Abençoa-nos nas atividades de hoje. E é no nome de Jesus que oramos. Amém. Beleza, pessoal. Hoje, então, é a última aula do nosso estudo aí que a gente está falando sobre adoção de filhos. O texto que a gente tem usado como parâmetro é Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1, versículo 5. Efésios 1, 5. Deus está falando que nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. A gente lembra que como se dá a adoção, né? Como se dá a adoção? O Senhor só tem um filho direto, o resto é tudo adotado. É bom lembrar isso, né? Nós somos filhos adotados pelo Senhor. Nós não somos naturais dele, no sentido espiritual, né? O Senhor Jesus Cristo, então, ele é o primogênito entre muitos irmãos, e ele é unigênito no sentido de ser gerado. Certo? Lembra dessas passagens? Tá? A gente foi estudando sobre adoção. A gente viu algumas motivações erradas para a adoção. Quais seriam? Satisfação pessoal. Isso. Sonho, satisfação pessoal, sonho. Lembra também, além da questão da satisfação pessoal, aquela questão do suprimento de um senso de propósito, de completude, no sentido, algumas pessoas se sentem incompletas por não terem filhos, né? Então, essa é uma motivação errada também, né? Isso acontece também com algumas pessoas que não casam. Algumas pessoas, elas têm um sentimento como se elas fossem pessoas de segunda categoria, porque não conseguiram casar, né? Isso está errado. O Senhor Jesus Cristo não casou, ele não é uma pessoa de segunda categoria. Outros homens de Deus também não casaram, não são pessoas de segunda categoria. Assim como o casamento não completa a pessoa no seu propósito, o ter filhos também não. Motivações, então, alguém lembra de mais alguma? Oi? Substituir uma outra pessoa. É aquela situação, às vezes eu tive uma perda, então vou colocar aquela criança no lugar, né? Lembra mais alguma?
É isso, eu quero um empregado. Solidão. Estou me sentindo muito sozinho. Ou eu acho que vou ficar sozinho no futuro, então vou adotar alguém. E vou colocar aqui uma outra motivação errada também. Tem gente que quer adotar para aparecer, entendeu? Parecer que é bonzinho, parecer que está preocupado com causas sociais, para aparecer. Nesse sentido, todas essas pessoas são motivações erradas. Tá? Basicamente, pessoal, se a gente fosse traduzir isso tudo, a motivação errada para a adoção é quando eu estou pensando em mim. É quando eu quero algum benefício através desse ato. A motivação certa começa quando eu penso no outro. Quando eu penso, poxa, esse ato pode abençoar alguém. Eu posso ser útil na vida de alguém. Eu posso trazer alegria para alguém. Olha, eu quero abençoar essa criança. Eu quero que essa criança seja uma bênção. Aí começamos a falar de uma motivação positiva. Entenderia a diferença? Basicamente, todas essas, elas estão centradas no eu. Perceberam? A motivação é porque eu quero alguma coisa. Eu quero, eu tenho, eu posso, tá? Então, aí começa a motivação errada. E a motivação certa, ela começa quando eu penso no outro. Tudo bem? Tá? Então, isso é só para recapitular. Se alguém está ouvindo, posso falar? Vamos falar então, se a gente já aprendeu, se a gente já viu, isso é só uma recapitulação, que a motivação correta ela começa quando eu estou interessado primeiro na glória de Deus. É a primeira motivação correta. Eu quero glorificar Deus através dessa atitude. E outra, a edificação do próximo. São basicamente, resumindo aí, quando começa as motivações positivas para a gente poder pensar em questão de adoção. Quero glorificar Deus em primeiro lugar, e eu quero abençoar o outro, quero abençoar o próximo, quero edificar ele. Tudo bem? A gente já viu também na aula passada, só para a gente relembrar, algumas dificuldades que as famílias têm em relação à adoção. Existem alguns medos. Vocês lembram do que é? Dificuldade para o pessoal querer adotar. Existem alguns pontos aí. Quais são? Vocês lembram? Recapitulação, pessoal, lá passada. Oi? Idade, acho que não vou aguentar. Vão colocar a lei, mas a lei permite, então, né? Como assim? Não, a gente falou quais são as dificuldades, pessoal, para a adoção passado. Isso, dificuldade do pessoal achar que essa criança deve trazer alguma coisa lá do passado dela. O que mais? Isso, essa dificuldade de saber lidar com a diferença, ou fazer diferença quando não é para fazer, né? Medo. Motivação egoísta dos pais. Essa questão, eu quero. O que mais? Perder amanhã. Oi? As pessoas que têm medo de perder a criança amanhã. Medo de perda. Deve voltar para o lado antigo, né? É o medo daquele sofrimento, né? Que pode vir. Né? Gente, existe hoje em dia tantos medos. Por exemplo, existe o medo
de você, conversando com alguns pais, eu tenho medo de colocar um menino dentro da minha casa e ele querer fazer algum mal para alguma das minhas filhas. Entendeu? Eu tenho medo de colocar alguém lá em casa, essa pessoa depois me envenenar, sei lá, porque não é sangue do meu sangue. Entendeu? Tem gente que vai com medo, eu tenho medo porque e se essa criança se rebelar, né? Então essas foram algumas das coisas que a gente foi colocando. Teve alguma que eu esqueci? Dessas que já foram faladas? Trazer vergonha, né? Assim, Isso. minha família nunca deu problema na cidade, agora essa criança. Lembra que a gente falou questão do status, né? Pô, vai afetar logo isso. A minha família sempre foi honrada. Eu trago uma pessoa de fora, ela vai dar problema. E aí, o que a gente falou sobre esses medos, pessoal? Você lembra na aula passada? Como que isso é uma grande bobagem? Qual que é o maior argumento, Ana? Então, assim, eu não participei das aulas que eu estava lá. Está integrado. Mas aí, quando eu estou colocando tudo isso aí, eu começo a pensar assim, em todos esses medos, todas essas situações, a gente pode passar por um filho legítimo também. Esse é o argumento. E você vai abandonar, você vai Então, esse é o primeiro argumento, que é o quê? Todas essas coisas acontecem, mas acontecem com o filho teu, nasceu. O teu filho pode fazer isso? Pode fazer uma maldade dentro de casa? Pode. Teu filho pode te sujar teu nome? Pode. Teu filho pode te abandonar? Pode. Tudo isso pode acontecer. E pior, pessoal, isso acontece mais com filhos naturais do que com filhos adotivos. Infelizmente. Então, o que a gente está tentando criar aqui nessa aula? Primeiro, eu gostaria que as famílias, a gente está dando aula aqui para jovens e adultos, pessoas que estão no processo de formação de família e alguns que já têm suas famílias formadas. O que eu quero colocar aqui para vocês? Primeiro, honestidade na questão da análise. Honestidade, você entender, não, eu estou com medo. E a gente tratar isso, porque o medo nunca é bom, né? O medo ele faz a gente ficar incrédulo. O medo ele provoca incredulidade mesmo a gente estando do lado de Deus, né? O medo não é uma coisa boa para o coração humano. E a tendência daquela pessoa que tem medo é tomar as decisões que causariam menos trabalho, menos transtorno. Não são sempre as decisões certas. Entendeu isso que eu falei? Então, eu coloquei que a gente precisa pensar com honestidade em relação a isso. Foi uma das coisas que estava acontecendo na aula passada, que eu falava assim, gente, qual que é a dificuldade que o pessoal tem para adoção? Cara, estava muito assim, rasinho, vendo que o pessoal falou, eu tenho essa dificuldade. Né? Ou aquele negócio, eu tenho um amigo meu que tem uma dificuldade assim. Né? E às vezes a gente não pensa com a honestidade que o crente precisa pensar sobre essas coisas. O crente precisa pensar de forma honesta nessa questão da adoção. Tem vários textos que a Bíblia fala, estava fazendo uma pesquisa sobre os órfãos, sobre as viúvas, sobre aqueles que são desamparados. Gente, eu estava olhando de Êxodo em diante, quantas passagens, cara, Deus falando que Ele cuida do órfão, Ele olha para a viúva, Ele tem um interesse para aquelas que não têm pai. E interessante também, você vai ver o cuidado de Deus em relação ao estrangeiro, porque o estrangeiro, quando você estuda a sociologia, o estrangeiro ele carrega em si características de órfão. Já perceberam isso? E Deus ele tem esse cuidado em relação ao estrangeiro. Ele ontem estava na igreja, Deus falando, olha, cuidem do estrangeiro, porque vocês já foram estrangeiros quando vocês estavam lá no Egito. Então, essa situação de falta de recursos, de não ter uma família, o estrangeiro passa por isso também. E Deus falando, olha, eu oro por órfão.
eu olho para a viúva, eu defendo a causa do órfão. Olha que coisa. Então, assim, nós que somos de Deus, nós temos que olhar com maturidade, nós temos que olhar de uma forma correta essa questão da adoção. Não é meu desejo, então todo mundo aqui vai adotar. Eu não estou dizendo que é isso, até mesmo que a Bíblia ela não diz isso. Mas eu gostaria que hoje a gente olhasse para algumas estruturas que são necessárias para que a adoção ela possa acontecer. Algumas estruturas que eu e a minha esposa, que a minha família precisa ter para que a gente possa adotar. Eu gostaria que a gente estudasse isso hoje. Tudo bem? E aí, pessoal, cada um vai fazendo uma análise, vai pensando se você teria condição ou não de adotar. Entenderam o que eu quero fazer hoje? Então, se você quiser, anote isso daí, tá? Algumas estruturas que são necessárias para que a adoção possa acontecer de uma forma positiva, de uma forma correta, tá? Sempre lembrando que a motivação é a glória de Deus e edificação do próximo. Só que um detalhe, essa não é uma motivação para tudo que o crente deve fazer? Luan? Pastor, eu tenho uma dúvida, na verdade é mais uma opinião pessoal, eu acho. É com relação, assim, quando alguém quer adotar, normalmente, não 100% dos casos, mas normalmente quando já tem 2, 3 filhos, daí depois o casal em si já não tem alguma dificuldade que não pode ter mais, ou pela questão de idade, ou pela questão de saúde, e aí quer adotar. Acho que eu nunca vi um caso diferente que adotou 3, agora vamos tentar ter, né? E aí eu acho, não sei se errado assim, mas eu tenho uma certa dificuldade com isso, porque ninguém tenta primeiro ter, né, adotado. Não, vamos fazer isso porque a gente quer ter um adotado. Depois vamos tentar filhos se Deus der. Essa observação, cara, ela é muito legal. Sabe por quê? Porque poucas igrejas fazem isso que a gente está fazendo, poucos casais conversam sobre isso. Um dos assuntos que os casais precisam conversar nessa fase de namoro, de noivado, é o seguinte: se a gente não tiver filho, e se a gente tiver filho, né? Poxa, e se um filho nosso nascer com alguma dificuldade, como é que a gente vai reagir? Como é que a gente vai agir com ele? Que estrutura a gente tem? Ou que estrutura nos falta? Que é um pouquinho que a gente vai ver hoje, né? E falta essa visão. Não, para que eu quero ter filho? Já começa essa primeira pergunta que a gente vai ter que fazer, né? De repente, não, eu quero filho para a glória de Deus, para abençoar o próximo. Então, a adoção ela é uma opção dentre várias, né? E aí também, por isso que a gente quis falar na aula passada, que existem vários tipos de adoção. Existe aquela adoção do parente, que foi que eu falei, né? Citei aqui o caso do Derivaldo, citei o caso do Cacá, de eu olhar para os meus parentes e ver, existe algum sobrinho meu, algum parente meu que eu posso abençoar, né? Existe a adoção de pessoas que estão aqui perto da gente, principalmente pensando no contexto de igreja. São pessoas que não são da minha família, mas eu tenho que olhar com cuidado. Eu tenho ali um adolescente ali que eu percebo que ele é desprotegido em termos de paternidade. Adota esse cara. Então, o que eu tenho apresentado para a igreja cara, existem vários tipos de adoção. E que às vezes a gente tem que pensar, de repente eu já posso adotar alguém antes mesmo de ter os meus filhos naturais. Eu já posso adotar, mas o problema é que muitos casais não estão preparados, nunca conversaram sobre isso, e aí a adoção, aí de novo, como pode ser uma motivação ruim. A adoção só aparece quando tudo deu errado. Bom, então agora a gente tem uma opção, vamos usar de alguém para suprir aqui o nosso desejo. Como na realidade a gente já deveria ter refletido sobre isso, os casais já deveriam ter conversado sobre isso, já deveriam ter uma posição sobre isso, né? Isso é uma questão. Existem muitos assuntos, irmãos, que vale a pena vocês conversarem como casal. Muitos assuntos que às vezes não são agradáveis no primeiro momento,
mas são importantes do casal já ter algumas coisas combinadas em relação a esses assuntos. Tudo bem? E a infertilidade é um desses. Ou a fertilidade também, né? Então, vamos pensar um pouquinho nessas estruturas. De novo, antes até da gente pensar nisso, a gente tem que estar considerando essas motivações. E a pergunta é aquela mesma pergunta que a gente fez para o pessoal que quer casar. É a pergunta: para que vocês querem casar? Qual é a motivação? O que está movendo vocês? É só uma questão sexual? Se for isso, é pouco, né? É só uma questão de propósito. Eu preciso casar porque eu não sou uma pessoa completa. Vai tocar de novo nisso aqui. Para que eu vou casar? Porque eu quero a glória de Deus. E porque eu posso abençoar aquela pessoa, né? Por que eu quero ter filho? Porque eu quero a glória de Deus e eu posso ser uma bênção na vida dessa criança. Entenderam isso, pessoal? E essa pergunta ela vai ser feita também: por que eu quero adotar? Porque eu quero ter filhos adotivos? Porque eu quero a glória de Deus e porque eu quero ser uma bênção na vida daquela criança. Pessoal, se você entender isso aqui, várias decisões da sua vida vão ficar mais fáceis. Você nortear com isso daqui. Entendeu? Por que você quer outro emprego? É porque você quer a glória de Deus? É porque você quer abençoar pessoas? Ou porque você quer aumentar o seu próprio reino? Por que você quer casar com aquela menina, com aquele menino? É por causa da glória de Deus? É porque você quer abençoar ele? Ou porque você quer ter status de, casei com uma mulher bonita, casei com um cara bonito com dinheiro? Essa pergunta não vai nortear a vida do crente, essas coisas. Por que eu quero construir uma casa? Por que eu quero comprar aquele carro? Por que eu quero trocar minha televisão? Por que eu quero ter uma poupança? Porque eu quero juntar dinheiro. Essas perguntas vão ser perguntas norteadoras importantes para a gente. Tudo bem? Então, se a gente já respondeu de forma positiva essas perguntas, a gente já se conscientizou, vamos dar uma olhada então para as estruturas. Tá bom? Vamos lá? Primeira estrutura que eu já até coloquei aqui: o casal precisa observar se ele tem estrutura espiritual para poder ter filhos. Quando a gente pensa em estrutura espiritual, a gente está pensando na questão de maturidade espiritual. Pô, eu sou uma pessoa madura, Deus está tratando na minha vida, eu estou realmente comprometido com o Senhor. Por exemplo, eu sou servo do Senhor, eu sou convertido. Isso é uma questão importante. Por quê? Ser convertido ou não vai afetar isso aqui? O que vocês acham? Totalmente, né? Então essa é uma pergunta importante. Dentro da questão espiritual também, eu estou num processo de franco crescimento. Eu estou crescendo com Deus. Eu estou realmente crescendo. Isso é uma coisa que o casal precisa observar individualmente, mas também como um casal. Nós como casal, a gente está crescendo? Ou será que o tempo está passando e a gente continua fazendo as mesmas bobagens que a gente fazia, tendo as mesmas discussões, tendo as mesmas reações que a gente fazia no passado? Entenderam a questão? Então, em termos de estrutura espiritual, eu estou amadurecendo, eu sou uma pessoa que está querendo buscar ser cheio do Espírito Santo, Deus manda na minha vida, os princípios de Deus são importantes, a palavra de Deus é meu guia. Todas essas perguntas são fundamentais para que eu possa perceber, não, eu tenho estrutura espiritual para poder ter filho, para poder adotar. Tá? Outra questão também é a questão do discipulado.
eu tenho condição de discipular alguém, eu tenho estrutura espiritual para discipular alguém. De repente eu tenho que ser honesto e falar, não, cara, eu não consigo discipular mais gente. Eu estou ainda precisando cuidar de mim. Cuidado, porque isso já pode ser uma questão egoísta. E se você está pensando nisso, é melhor você ainda não tem estrutura ali. Agora, não só eu estou crescendo, como eu quero ajudar outro a crescer. Essa é a questão do discipulado. Em relação à estrutura espiritual, alguém quer falar alguma coisa? Outra estrutura importante é a estrutura. Gente, surgiu alguma coisa. Primeiro espiritual, estrutura emocional. Quando eu penso em estrutura emocional, nós como casal, nós somos também maduros, mas no sentido de equilibrados. Nós somos pessoas equilibradas, a gente é destemperado. Emocionalmente a gente é destemperado. Pensando nessa direção também, emocionalmente nós somos saudáveis. Porque assim, uma pessoa que é muito ciumenta, muito tagarela, muito nervosa, muito calada, muito tímida, é um problema emocional que às vezes vai trazer dificuldade na adoção. Eu sou bipolar, eu tomo remédio, sabe, essas coisas assim. É uma dificuldade aí, cara. Você tem que pensar nisso daí. Eu sou um cara muito vaidoso, muito vaidosa. Gente, tudo isso tem questão espiritual, que lógico, tá? Isso é lógico, é espiritual, mas tomar esse cuidado também do ponto de vista emocional. Pra cá. Já vamos chegar lá, estrutura familiar, já vamos ver já. Mas emocionalmente falando, essa questão emocional é muito importante, pessoal, tá? Eu acho assim, o emocional é muito importante. Você tem que passar melhor para a pessoa que você adotou, né? Então vai influenciar totalmente porque ela vai ser futuramente. Você tem que ter uma estrutura emocional bem alicerçada. Sabe que alguns estudiosos eles têm percebido, hoje o mal do século é a depressão. Vocês já ouviram falar isso, né? Hoje o mal do século é depressão. É uma epidemia de gente deprimida. E alguns estudiosos já perceberam que muitas pessoas, a questão da depressão é aprendida. É aprendida. Então o filho olhava para a mãe, quando acontecia alguma coisa, quebrou um prato. Puxa vida, quebrou um prato. Perdeu o emprego, pronto, ia lá, se afundava no copo. Puxa vida, ficava lá deitado na cama. Aí o filho está vendo isso, o que ele está aprendendo? Quando acontece alguma coisa ruim na vida, você se entrega. Aí quando acontece com ele, o que ele faz? Ele imita aquilo que ele viu. Largou a namorada, pronto. Influi no copo, fica lá o dia todo dormindo, aprendeu. Então a questão do equilíbrio emocional, ela está ligada a essa questão da adoção também. Tudo bem? Tá? Outra estrutura importante também, pensando no caso, pensando no que o Cacá falou, é a estrutura familiar. Que é muito importante também. Qual que é meu ambiente familiar? É um ambiente de harmonia. Minha casa é um inferno. Cara, vai botar uma criança que já vem situação para aquela casa que é um tumulto. Um quer matar o outro, para que tu vai fazer isso?
é um ambiente de cooperação. E outra coisa, a estrutura familiar está completa. A estrutura está completa. É nessa situação, entre outras, que eu vou ser contra a adoção por homossexuais, porque é uma estrutura incompleta, está errada essa estrutura. Familiarmente está incompleta, está faltando elemento que aqui a gente pode pensar um pouquinho também no sentido de o casal precisa ter essa sensibilidade. Se há uma rejeição muito forte à ideia da adoção por parte dos parentes mais próximos, por parte dos vovôs ou dos tios, o casal tem que ter essa sensibilidade. De repente ele consegue convencer, ou às vezes não, e ele vai precisar pensar nisso. Essa estrutura familiar poderia incluir também como casal. Qual seria a posição das pessoas solteiras a adotar? Isso, aí eu vou chegar nesse mesmo ponto. Por isso que eu acho que um cara solteiro ou uma menina solteira não tem uma estrutura familiar completa. Falta elemento. Entendeu? Top. Inclusive eu gostaria até de tirar uma dúvida aqui, que eu já conversei com a pastora, né? Ano passado eu citou essa palavra sobrinhos. Eu até confundi com o que o Valdeci também, né, jogada. Até eu fiquei imaginando, né? A pessoa pode pensar que eu doei o meu filho, né? Nesse sentido do Valdeci. Eu nunca fiz isso, nem pensar. Mas aí é o que acontece, a gente tem que imaginar essa área. Eu não tinha entendido direito o sentido das adoções, né? Então eu imaginei que o pastor estava falando no contexto legal da justiça, né? Então eu imaginei no outro sentido. Mas aí eu vim com o pastor, tirei a dúvida e gostaria de deixar para a igreja também, que eu nunca nem no sonho pensei um dia em doar o meu filho ou adotar, né? Inclusive, nesse contexto, eu estava falando com o pastor, inclusive está aqui o Cacá, eu vi os seres, né? Lá de mim, os cunhados, a Nória, a Nete, e em um momento eu coloquei nesse sentido de adoção. Por quê? No sentido legal. Então, se for essa dúvida aqui, não. Deixa eu ver, o Tó ficou preocupado. Eu falei da questão dos tios, que ajudou os sobrinhos, coisa e tal. Ele achou que eu estava falando que ele doou o filho dele. Eu falei, só ninguém entendeu isso, fica tranquilo. Por quê? Porque quando o Juninho foi trabalhar lá, ele já era até maior de idade, né? Já era, né? Então ele foi lá trabalhar com o tio, não foi adoção, não. Eu falei, não, cara, não fica não, ninguém pensa isso, não, fica tranquilo. Então era um pai muito amoroso, a gente sabe disso, jamais ele vai fazer isso. Mas ele entendeu dessa forma, ele está querendo aqui, tá, pessoal, não foi nada disso. Então, a questão da estrutura familiar, é importante a gente pensar se é importante que aquela criança não tenha só papai e mamãe, é importante que ele tenha vovô, tio, que ele tenha uma família completa. Essa reflexão, ela não é ponto final, mas é uma questão importante a ser considerada. Entenderam isso, pessoal? Em relação à questão do tópico cultural, né? Então, assim, há necessidade de ter uma estrutura familiar completa. Mas quando eu digo completa, ela começa com pai, mãe, tá, pessoal? Se, além do papai e da mamãe, ele vai ter vovô, vovó, tio, tia, legal, melhor ainda, tá? Porque assim, se tiver um pai ignorante, que fala assim, tu pode adotar, mas não traz esse moleque aqui em casa. Ele não vai ser meu neto. Gente, tem gente que faz isso ignorância, tá, pessoal? Aí, se você tem um pai desse ou uma mãe dessa, vale a pena também você esperar um pouco mais, conversar um pouco mais. Pai, não é nada disso, tá? Vamos mudar a cabeça disso daí. Pai, vamos refletir um pouco. Vocês agora têm muito conhecimento, vocês podem ajudar pessoas que talvez estão cheias de preconceito. Você pode conversar, você pode ajudar. Entendeu? A ideia da aula também é fazer com que vocês sejam elementos de transformação da sociedade. Certo?
Então pensa um pouco, de repente se você tem uma família que rejeita a ideia, então aí vale a pena você talvez esperar um pouco mais. Tudo bem? E aqui também eu estou pensando, ó, já aconteceu, a mãe queria adotar, e o pai falou, eu não quero que você adote. Ela foi lá e adotou. Quer dizer, adotou, pegou uma criança para criar. Isso vai dar problema, não vai? Entendeu? Aí no momento que a criança faz um negócio, fulano, mas essa filha é tua, não é minha. Eu não queria. Tu que pôs aqui para dentro. Eu não vou pôr para fora, porque a criança não tem culpa, mas ela não é filha. Percebeu o problema? Gente, isso acontece, pessoal. Isso acontece. Lembramos uma vez de uma cena de uma família para pegar a criança, e o outro, eu quero, mas não vou pegar. É filho também. Filho. Eu vou pegar, porque eles faltam essas reflexões que a gente está fazendo. Você quer por que você quer? Outra coisa, é uma decisão da família ou uma decisão só sua? Nesse ponto também, pessoal, eu entendo que é importantíssimo você ouvir, se você já tem filhos, ouça os seus filhos. Porque já teve casos do pai adotar e o filho falar, pai, esse é meu irmão. Eu nunca quis, você nunca me perguntou se eu queria ou não. Eu criei ele, não é nada meu. Por quê que isso aconteceu? Porque o pai não ouviu o filho. O pai não, de repente, se o filho já falasse, não, não quero que você adote. Por que não, filho? Ah, porque eu tenho medo. E aí é uma oportunidade do pai tratar esses conceitos na vida do filho. Nós temos aqui uma família que se ama. Nós temos aqui uma família completa. Gente, cabe mais gente no nosso coração. De repente, você vai poder tratar o egoísmo na vida do seu filho. Detalhe, filho natural pode ser muito egoísta, porque não querer outro irmão biológico. Não é verdade? E ainda vem aqueles irmãos, aqueles amigos abençoados, chegam para o moleque, vai perder a reinada! Perdeu, você me ajudou pra caramba agora. Né? Estrutura familiar. Uma família que seja repleta de amor. Se falta isso, aqui vai colocar alguém lá dentro. Tudo bem? E essa questão, filho, por que não, filho? Por que a gente não vai ter mais um? Tem espaço no nosso coração, a gente pode amar mais gente. Teve um caso que eu achei interessante, eu não sei quem foi que contou, mas o pai chamou os filhos, o pai e a mãe, lógico, chamou os filhos e falou, gente, papai e a mamãe têm pensado de uma forma muito séria na adoção. Vocês sabem o que é adoção? Explicaram tudo e tal. E aí o que vocês acham? Aí o menino falou assim, pai, eu acho muito legal, o menino que era o mais velho, eu acho muito legal essa questão da adoção, eu acho que a gente pode fazer isso, mas eu queria fazer um pedido, pai. Qual seria seu pedido, filho? Eu gostaria de continuar sendo mais velho. E o pai percebeu que esse pedido do filho é porque ser o mais velho para ele estava ligado ao seu próprio senso de existência. Entendeu? Quando ele se identificava como pessoa, ele entendia, ó, eu sou o filho mais velho. Entendeu? Interessante isso. Então foi um cuidado que o pai precisava ter. Eu vou incluir alguém aqui, vou botar alguém para o meu filho perder isso, ele me pedindo para não fazer, eu tendo a opção para não fazer. Então por que não ouvir o filho? Entenderam a questão?
Estou dando um exemplo de como a gente precisa ser sensível a essas coisas. Tudo bem? Alguém quer fazer algum comentário sobre essas coisas que eu já viu? Fala, Laura. Mas eu queria te matar essa curiosidade. Diga. Quando na Bíblia fala sobre filhos, sobre adoção, né? Esses filhos, eles eram órfãos, realmente os pais haviam morrido, ou eles eram abandonados como hoje a gente vê? Acho que 90% desses filhos são abandonados. Os pais estão vivos, cada um viveu sua vida, e o filho está abandonado no momento de distribuição. E naquela época eles eram assim abandonados, ou os pais morreram mesmo e era de necessidade de ser. Então, a questão do abandono ele acontecia bastante, mas quando você olha para o contexto bíblico, é muito filho órfão por causa de guerra e doença. Entende? E uma dificuldade que havia também era quando era aquela questão da lei do levirato. Vocês lembram dessa lei? Que às vezes o cara era casado, morreu sem deixar filho, então o cunhado tinha que suscitar filho em nome do falecido. Tinha cara que ia lá, fazia o filho na mulher, mas depois, olha, esse filho é do meu irmão, não é meu. E isso era um problema, porque assim, o cara só queria a parte boa, né, do processo do levirato. Mas cuidar do filho, que ia levar o nome do irmão, muitos não queriam. Então havia uma situação de abandono nesse sentido. Havia também filhos de prostitutas. E, gente, prostituta tinha muito filho, porque não havia métodos anticoncepcionais, como tem hoje, certo? A prostituta tinha que ganhar o dinheiro dela, senão ela ia morrer de fome. E aí, estava lá no tempo fértil, tinha cliente, ela ia ter filho. Então acontecia muito disso. Filhos de pessoas, ela não sabia que era pai, no final das contas, e ele não tinha DNA. Mas a grande incidência era na questão das guerras e doenças. Muita gente morria, a média de vida era baixíssima no Antigo Testamento, a expectativa de vida. E a questão de guerra era assim, era de rodo, né? Então tinha uma guerra, imagina, numa cidade, numa nação de 2 milhões de pessoas, 100 mil homens morreram. Cara, sabe o que é isso? São 100 mil famílias protegidas. Então tinha muita essa dificuldade. E aí Deus fala, cara, eu vou cuidar de vocês. Isso é muito legal, né? Esse cuidado de Deus. Deus podia não mencionar isso, mas Deus menciona ele. Ou seja, não existe alguém que esteja marginal que Deus não veja. Não existe alguém que Deus não queira cuidar. Isso é muito legal. Tudo bem, pessoal? Mais alguma questão, algum comentário? E aí uma outra estrutura também. Coloquei por último. Vale a pena você verificar se há na sua família estrutura financeira. Se vai ter sustento. Por que você vai tirar a criança de uma situação ruim para botar em outra? Tá? Só que aqui eu quero que a gente pense com muito carinho. Porque nesse ponto que o crente pode ser muito hipócrita. Aí, tá vendo? Eu até queria adotar. Mas eu não tenho dinheiro. Como eu vou poder dar para essa criança? Aí ele fala isso 3 meses depois a esposa dele está grávida. O que aconteceu? Percebe a questão? A questão é o seguinte: de repente eu não tenho dinheiro, eu não sou um cara rico, mas eu posso compartilhar do que eu tenho com mais alguém. Isso é uma questão importante. De repente, quando você pensa num filho natural, você pensa assim, não,
O meu filho vai ter a mesma realidade que a gente tem. Eu vou pôr mais água no feijão, vamos comer menos carne, vamos comer mais ovo, né? Fazer a receita da Dilma. Vamos fazer isso. Agora, esse mesmo carinho não tem para a questão da adoção. Chico. Pastor, teve uma história de medidas, não sei se eu posso contar. Não. Então, a minha esposa, a gente morava e a gente tinha comprado um terreno, e a gente tinha um jeito de construir. Aí ela, a gente começou a construir. Bateu aquela primeira laje, tinha 6 meses. Aí a gente mudou para o buraquinho lá. Aí passou tempo, já estava mais de ano já. Eu não consegui colocar mais um bloco. Não conseguiu. Daí, de repente, eu vi o filho, eu não estou conseguindo fazer mais nada. E eu me pedi que eu passasse. Aí, de repente, eu sei da notícia que ela foi grávida de novo, Ela viu você de choque e tudo ficou grávida de novo. Aí, eu falei, nossa, sempre um filho já não dava para fazer nada. Imagina com 2. Esse é o pensamento que eu tinha. Só para resolver. Sim. Mas aí você vê que Deus abençoa, depois com o segundo filho já foi melhor a caminho. Então, pessoal, por exemplo, você pensa em fazer, estamos numa situação que difícil. Mesmo assim, você tem projeto de ter filho. Porque é natural. Só que por isso que eu falo que às vezes a gente é hipócrita, cara. Porque você, para adoção, você quer ter cuidado, você quer ser organizado. Para o natural, não. Isso é um problema, né? Agora não estou sentindo o caso do mundo, tá? Mas é um cuidado que a gente tem que ter. Vamos jogar ali com isso aqui. O que é a mesma raça que a gente tem que ter quando vem um filho natural? Eu não penso em ter quando vem um adotado. Entendeu a questão? Porque às vezes é questão de raça. Quando é homem mesmo, não, vamos trabalhar, cara. Vou trabalhar mais. Para trazer sustento para o filho que está vindo aí. Às vezes a gente pensa isso com um filho natural, mas não pensa isso com o filho adotado. Mas o pensamento que deveria ser para qualquer filho, concorda? E uma outra questão que eu quero colocar aqui na questão financeira, eu não sei se é o lugar certo, tá, pessoal? Talvez seria até na questão familiar aqui. E aí vocês ouçam com carinho. De repente a gente pode melhorar isso aqui. Quando na estrutura financeira eu estou realmente vendo que eu posso dar cultura para esse filho. No sentido, eu quero investir no meu filho para que ele seja uma pessoa eficiente na sociedade, para que ele seja uma pessoa completa. Por exemplo, deixa eu dar uma. Eu e a Cris, nós temos um projeto para as nossas filhas. Nosso desejo básico para as nossas filhas é que elas possam aprender uma outra língua, praticar um outro esporte e tocar um instrumento. Então, elas aprendam outra língua, elas pratiquem um esporte e elas aprendam a tocar um instrumento. É um investimento cultural que a gente quer fazer nas nossas filhas, mas requer dinheiro. Aqui no Brasil, é o seguinte, a escola pública não ensina isso. Então, é uma questão que às vezes tem gente, isso é um cuidado pessoal. Tem gente que vai adotando filho e, cara, você não tem condição cultural, você não tem condição financeira. E o pior é que a adoção, o cara vai tendo um filho natural e não tem essa mesma reflexão que
Vício entraria aí? Como assim? Vício, porque meu pai bebia. Então, falta aqui, ó. Falta aqui. Tá? Falta aqui também. E principalmente aqui. Mas então, se seu pai tem um problema, assim, se alguém que vai adotar tem um vício, está faltando uma estrutura emocional, uma pessoa espiritual. Quem não é mais indicado. O que está? Não estou dizendo agora o exemplo do seu pai. Tinha um caso lá no Rio de Janeiro, o pai chegava em casa dele, batia em todo mundo. Eu não sei porque eu estou batendo, mas ele sabe porque eu estou apanhando. Era essa idiotice que ele falava. Aí levantou dois, batia os dois também. Pô, pra quê? Entendeu? Então, assim, falta uma estrutura nesse ponto. Tem uma de estrutura, pessoal. Lembra de alguma coisa? Passou alguma coisa na sua cabeça que ele não citou? Dá uma olhada aí para se passou alguma coisa aí. Isso vai entrar nessas duas aqui. Porque o caráter ele começa com uma vida espiritual de crescimento. Né? Então, assim, Deus está tratando o meu caráter. Por isso que eu entendo que eu tenho condição de discipular alguém. Né? O que mais, pessoal? Pastor, o que eu penso muito é que hoje a sociedade impõe alguns pré-requisitos que eles não são necessários, né? Tanto para você ter um filho natural quanto um filho adotivo. Eu conheço um casal que tem uma situação de vida muito boa financeira, tem uma casa, um apartamento muito bom em São Paulo, tem um carro muito bom, os dois trabalham bem, né? E quando eu digo bem, a situação familiar é muito boa. E eles falam que eles não têm desejo de ter outro filho, nem biológico, nem adotado, eles já têm um, porque não teria condições de dar a mesma condição que eles dão para esse filho, uma condição cultural, uma condição financeira, no segundo. Eles dizem, olha, a gente tem um projeto de fazer uma poupança para a faculdade deles, e a gente dele. Só que se eu tiver 2 filhos, eu não vou conseguir fazer isso. Eu quero que quando meu filho tiver 18 anos, eu dar um carro para ele. E daí, se eu tiver outro filho, eu não vou ter essa condição, né? E eu penso que isso engate muito nessa questão do egoísmo, né? Até que ponto eu tenho que pensar numa situação financeira, principalmente essa questão do sustento, essa questão cultural, e a sociedade impõe, olha, para você casar você tem que ter uma casa, você ter um filho, você tem que ter uma estrutura X, quando na realidade a gente não tem que se adequar a esses critérios que a sociedade traz para a gente, e sim avaliar sinceramente se tem ou não tem. Entra na questão espiritual, isso daí, emocional também. Né? Eu vejo o cara é uma pessoa muito medrosa. Né? Uma questão espiritual, porque tem vários problemas aí, nesse caso que você citou aí, está rolando muito orgulho, está rolando muita. Alguns critérios que não são bíblicos, talvez a visão a respeito do sucesso não é a visão, e o pior. De repente a gente considerar um pouquinho a história da pessoa, a pessoa vai falar, eu nunca tive isso, meu pai não pode me dar isso, eu quero dar para o filho. Aí a pergunta é, teu pai nunca pode te dar isso, isso foi ruim para você, você se tornou uma pessoa ruim por causa disso? Não, eu sou trabalhador. Então por que você não segue um modelo parecido? Por que você quer dar tudo para o seu filho? Tu está mudando a forma de fazer a coisa, e tu está esperando o mesmo resultado. Isso é um problema. Cara, eu fico vendo pais, cara, já pensando no filho em termos dele ser vaidoso. Projetando coisa para os filhos, cara, que é vaidade pura. Filhas que quer criar aquela filha como se ela fosse uma Barbie. Quer criar aquele filho como se fosse um modelo de moda, eu estou falando. Cara, está errado isso daí, cara. Está errado.
disso, ó, sei passar dificuldades sem ter abundância. Tudo posso naquele que me fortalece. Posso tudo, posso passar por dificuldade, posso ter abundância, eu posso tudo, porque Deus me fortalece. Então, essa é uma questão, está ligada à questão financeira, mas está muito ligada, como tudo na vida, à questão espiritual. O que a gente tem que pensar, olha, eu quero fazer o melhor para o meu filho. Às vezes o melhor para o meu filho não vai dar o carro, fazer o pão. Esse pode não ser o melhor. É um cuidado que a gente tem que ter equilíbrio. Lembro uma vez no seminário, a menina foi dar o testemunho lá na frente, que ela estava passando por uma tristeza muito grande. Qual que é a sua tristeza? Meu pai não quis me dar um carro, meu pai só me deu uma moto para eu ir para a escola. Meu pai não me ama. Cara, passou tanta coisa ruim na minha cabeça quando eu vi isso. Percebe a questão? O certo não pode ter dado nada, porque, cara, com essa cabeça, meu pai não me ama porque ele não me deu o carro. Cara, que padrão, cara, que o pessoal está vivendo. Pastor, uma dúvida que eu fiquei. Sim. Não, surgiu espontaneamente na cabeça do mundo. Mas tudo bem. Às vezes nós colocamos que a idade não deve ser um impedimento para adotar. Só que conforme as crianças vão ficando mais velhas, elas podem ter convicções. É normal. Adotaria uma criança tipo católica devota, que tipo, não quer abrir mão da religião dela? E quantos anos tem essa criança? Não, eu não conheço. Você está colocando uma situação hipotética. Porque eu conheço no meu contexto, lógico, tem pais, crianças que são católicas devotas e tem orfanatos que são católicos. Seria lícito assim, eu vou adotar essa criança que não quer abraçar a minha fé e que tem as suas convicções. Cara, essa pergunta é excelente. Acontece de crianças naturais que não querem abraçar a fé dos pais? Como que a gente vai agir? Do mesma forma que se fosse um filho natural. Tentando convencer, mostrando com amor, abrindo a Bíblia, sentando, conversando, mostrando que a fé dela pode ser mais completa, pode ser uma fé mais correta, pode ser uma fé melhor. Assim como a gente tem que fazer com os nossos filhos naturais. Entendeu? Tem gente, cara, que o pai está tentando, o filho já é adolescente e o cara ainda não quer nada com Deus. Ou seja, ele tem uma fé. Concorda? O cara que não quer nada com Deus, ele está acreditando em alguma coisa. Né? Ele tem uma fé errada, em alguma coisa ruim, que não é na fé verdadeira que salva, mas ele está botando a fé dele em alguma coisa. Então, cabe o pai o quê? Tenta entender o que é e conduzir o filho por amor até os caminhos de Deus. Então, essa dificuldade, cara, que está acontecendo com esse filho adotado, pessoal, é uma luta que todo pai vai ter com todo filho. Ele já nasce com uma fé errada. Excelente pergunta. Queria dar um exemplo, não querendo expor uma das minhas filhas, nossas filhas. A Kelly, no domingo, sábado passado, falou assim: eu não gosto de tudo. Aí a gente falou assim, já corrigiu uma coisa. Tem dia, domingo, que ela gosta muito, quer ir para a igreja, é aquele negócio de pegar, colocar a comida dela na mochila e quer trazer até uma maçã para a igreja. Você vê, no outro domingo, a minha filha, filha do pastor, da Cristiane, que educa, que faz emocional, vem com essa do nada assim, a gente vai em casa, eu não gosto de culto. Aquela cara fechada de criança, sabe? Aí eu fico olhando assim, olha a dificuldade, gente, qual a minha postura como crente? Primeiro tu repreende em nome de Jesus. Teve que parar tudo, se corrige tudo
isso não agrada a Deus, para que ele serve tudo que a gente já ensinou, tudo que a gente já falou, tudo que ela já tem, toda uma estrutura familiar espiritual. Mas é o quê? Filho que veio da gente. Por que eu não vou fazer isso para lutar, gente? É pura. A gente tem que entender, é tudo uma questão de orgulho mesmo. Existe um orgulho que não tem base bíblica, mas aquela questão assim, porque veio de mim, meu sangue veio de mim, porque parece comigo, então eu vou ter uma atenção especial, eu vou poder ter mais paciência quando a minha filha do meu sangue falar que ela não gosta do culto. Entendeu? Agora, se fosse um adotado, tá vendo? Veio lá da família da macumba lá e mais fácil do culpar o outro. Veio uma. Agora, quando é teu filho, tu escolhe, porque tu sabe onde veio, entendeu? Aí não, porque veio da macumba, agora contaminou a minha família. Então, gente, tem que trabalhar essas coisas. É a mesma luta, viu, pessoal? Porque o que aconteceu? Quando nossa filha fez isso, a gente podia, vai pro banheiro, fala essa bobagem, não sei o que. Cara, para tudo. Ainda bem que ela disse. Porque ela podia viver na hipocrisia e ficar calada, né? Tipo, eu vou pra igreja, mas não gosto de ir no culto. Mas ela falou, pô, legal que ela falou. Não foi legal ouvir, né? Mas ainda bem que ela falou. Filho, tá errado. E a gente vai saber que criança tem um monte de coisa que transita em volta, então às vezes ela reclamou porque ela queria dormir mais. Ela, entendeu? O culto atrapalhou o sono dela, ela queria continuar brincando. E não acabou. Então às vezes a pedra da vez era o culto. Entendeu? Se fosse para ir dormir, ela ia falar, não gosto de dormir. Mas foi uma oportunidade também que a gente teve. Para tudo. Ouve o teu filho. Ajuda ele. Ó, filho, isso que você falou, cara. Poxa, Deus não gosta de ouvir isso não. Vai ficar triste com isso daí, cara. Quando a gente vai para o culto, que a gente vai agradecer a Deus por tudo que Ele fez por nós. Poxa, você não tem uma cama. Ó, você está aí, ela estava com a tiara de princesa. Ó, você tem aí uma tiara de princesa. Tem um monte de crianças, menina, cara. Ó, você ganhou o vestido, ela ganhou o vestido da Cinderela. Tu ganhou o vestido da Cinderela. Poxa, quantas meninas gostariam de ter um vestido desse? Ela vai dormir com o vestido da Cinderela. Quantas crianças gostariam de ter um vestido? Deus deu para você, filho. Então, sabe o que a gente tem que fazer? A gente tem que ir para a igreja. A gente pode fazer isso em qualquer lugar. Mas a gente vai lá na igreja junto com outras pessoas que também tem outras coisas para agradecer. E agradece todo mundo junto. Ou seja, deu uma oportunidade de explicar o que é culto. O que é adoração. Só que detalhe, um filho biológico faz isso, só que é filho biológico, não tem para quem culpar. Tu não vai falar assim, Senhor, como a minha natureza é ruim, olha, o que eu fiz? Meu filho, tem que orar por ele. Agora, quando é adotado, tu culpa o outro. Então, pessoal, para encerrar, falando. Rapidinho, só no mesmo sentido da pergunta do Eude, eu estou comentando com o Rafa, que se numa hipótese assim, o cristão está lá na fila para adotar, daí, sei lá, uma criança de 10, 12 anos, declarado homossexual, já teve relacionamento homossexual. Menino? Menino que está para adotar. Isso, daí o cristão, pensando na edificação do próximo e na glória de Deus, ele adota ou ele pensa no contexto que ele... Muito boa pergunta. Isso pode acontecer com o filho natural também? Sim. Pode. Então, essa parte eu não vou nem entrar porque... mas o que a gente vai precisar verificar, Luana? E em relação a essa pergunta, eu quero incluir outras situações de dificuldade. O que o casal precisa verificar? Se ele tem as estruturas para poder lidar com isso. Por exemplo, eu tenho uma criança para ser adotada e é filha de uma pessoa que era usuário de crack. Muitas dessas crianças trazem um monte de sequelas, e é biológico isso, tá, pessoal? Não é espiritual, não. Biológico. Muitas crianças dessas têm dificuldade de aprendizagem, tem a questão de ficar muito... como é que é o nome?
Hiperativo. O que mais? Como é que é o nome que dá? Ansiedade. E tudo isso é questão biológica, tá, pessoal? Não é uma questão espiritual apenas. Então, o que você precisa verificar? Pô, tem estrutura para isso? E é nesse ponto, pessoal, também que você vai ter que pensar o seguinte: às vezes, você, como família, você tem que jogar honestamente e falar o seguinte: ó, eu, dentro das estruturas que eu tenho, o melhor seria adotar uma menina. Ou pensar assim, ó, dentro das estruturas que eu tenho, o mais ideal seria, eu tenho mais estrutura para cuidar de menino. Entendeu isso? Fala, Thaís. Eu acho importante também, num caso como esse, por exemplo, toda a igreja ter um preparo, porque às vezes esse casal está muito preparado, fala, não, vamos adotar essa criança, mesmo tendo traços homossexuais, porque pela graça, pela misericórdia de Deus, a gente pode mudar a vida dela. Sim. E aí traz essa criança para o contexto da igreja. E aí, se a igreja não estiver preparada para acolher essa criança da mesma maneira que esse casal, sim, vai ser muito difícil, né? E é essa a minha esperança, pessoal, em relação a eu dar essa aula. Essa é a minha esperança, que nós sejamos uma igreja que tenha esse entendimento, que todo mundo aqui possa ter esse entendimento. E se um dia alguém for adotar, cara, que a igreja participe desse momento, de abraçar essa criança, de abraçar esse casal, e de falar, cara, estamos juntos aí. Dessa criança perceber que ela não está entrando apenas numa família física, mas ela está entrando numa família espiritual que vai amar ela também. Isso é muito legal. Mas é difícil, porque normalmente a igreja rejeita muito. A nossa não vai fazer isso, não. Não estou falando a nossa, pastor. Não estou falando a nossa, mas... A nossa não vai fazer isso, mas é verdade. A sociedade é como um todo, né? A cristã que deveria fazer o contrário, ela rejeita muito. Aqui, quando eu penso aqui também das estruturas, lembrei de uma. É a questão da justiça. Se eu vou tratar todos os filhos com igualdade, também é uma questão. Eu quero tratar meu filho da barriga igual eu trato meu filho do coração. Nenhum vai ser tratado a mais e nem a menos. Nem os filhos naturais vão ser tratados menos, nem o filho adotivo vai ser tratado menos. Nem o filho natural vai ser tratado mais, nem o filho adotivo vai ser tratado mais. Todos são filhos. Eu acho muito legal. Pastor Márcio Garcia. Lembra do pastor Márcio Garcia da MEACO? A terceira filha dele é adotada. E aí uma vez perguntaram para ela assim, como é ser adotada? Ela falou, eu não sei o que é ser adotada, eu sei o que é ser filho. Os pais a perguntar fizeram isso. Porque isso é o filho de saber quem é filho. A origem não é o mais importante, tá? Beleza, pessoal? Então, chegou a responder, a questão é a família verificar as estruturas e o que é melhor. De repente, aquela família não vai ser a melhor pessoa para aquele menino. De repente, aquela família vai ser a melhor pessoa para aquele menino. Porque ele vai vir com um pecado. E a pergunta é, qual filho não vem com pecado? A gente só vai descobrir qual é depois. Então, uma filha minha é brava, outra é vaidosa. Qual que é o pior? Entendeu? As duas puxaram a mãe. E aí, como dá para falar, né? Puxou o pai mesmo. Coitado. E aí eu queria encerrar, pessoal, com uma reflexão importante. Essas estruturas que a gente precisa ter é para adotar ou é para ter filho? Independente da origem. Entenderam o ponto que eu quero chegar? Posso só falar uma coisa? Irmã, eu já estou encerrando. Só um minutinho. Então, a minha questão é o seguinte. Essas reflexões a gente tem que ter para qualquer filho.
Entendeu? Essas estruturas, qualquer criança precisa ter, independente da sua origem, pessoal. E essas reflexões, toda criança vai vir com uma dificuldade. Pode ser a questão da homossexualidade, pode ser a questão da agressividade, pode ser a questão da ira, pode ser a questão do medo. Então, um é muito valentinho, o outro é muito medroso. Os dois têm problema. E aí, pessoal, a gente tem que pensar nisso aqui. Pô, tem espaço no teu coração para mais gente? Vocês, como igreja, estão tendo a oportunidade, cara, de fazer essa reflexão com grande parte da sociedade natural. E vocês agora vão poder pensar de uma forma até mais direcionada. Nesse sentido assim, por exemplo, poxa, eu gostaria, e agora eu estou falando de mim, eu sou uma pessoa, eu me sinto um homem completo. Não porque eu sou casado com a melhor esposa ou porque eu tenho os melhores filhos. Eu sou completo porque eu tenho Jesus. Ele me completa. Mas além de me completar, Ele ainda me dá em abundância mais do que eu precisava. Ele me deu esposa e me deu 2 filhas. Eu sou muito mais do que contente com o que eu tenho. Mas eu no meu coração, eu carrego assim, cara, eu gostaria de abençoar mais gente. E eu olho para a sociedade e vejo uma necessidade especialmente em relação a meninos. Eu acho que tem muito menino, muitos seres humanos do sexo masculino que só são treinados para serem moleques. Cara, eu posso discipular um menino. Então essa é uma reflexão. Que momento, se é da vontade de Deus, se a gente vai fazer isso, não sei, a gente ainda está pensando, estamos orando. Agora, eu também entendo que eu tenho estrutura familiar para cuidar de menina. Já tenho 2, cabe mais uma. Entendeu? Eu posso ser pai de menina. Eu sei que eu nunca, eu estou falando agora, vocês vão entender que eu não estou falando agora no sentido essencial da coisa, mas assim, dentro da estrutura familiar, eu nunca vou abusar das minhas filhas, pessoal. Eu não sou doente nesse sentido. Aí alguém pode falar, não, mas seu coração é pecaminoso. Isso, nesse sentido eu sei que eu posso fazer isso. Mas olhando a minha estrutura, a minha vida, o que Deus está fazendo, gente, eu nunca vou bulinar as minhas filhas, então eu posso ser o pai de uma menina? Posso. Entendeu? Então, nesse sentido que eu estou colocando, olha, puxa, eu posso dar estrutura, eu já sei como é criar menino, eu já sei como cuidar, já sei de algumas necessidades que as meninas têm. Eu, como pai, eu posso ajudar nesse sentido. Tem pai que de repente vai falar assim, cara, adotar uma menina nessa altura do campeonato vai ser muito difícil. E aí você tem que pensar com honestidade em relação a esses critérios, tá? Então tem que pensar isso, qual que é a estrutura que falta aqui para eu ter uma menina, qual que é a estrutura que falta para eu ter um menino, falta estrutura para ter mais filho, ou eu tenho estrutura para ter mais. Todas essas questões aí a gente precisa estar considerando com muita honestidade. Tem medo? Eu tenho medo. Qual que é o meu medo? Né? Você tem que pensar com honestidade. Pô, esse medo que você porventura possa ter, tá tratando isso, cara, porque o medo não é uma coisa legal para o coração humano. E o medo é uma demonstração de incredulidade no poder de Deus, concorda? Então pensa nisso, você tem medo de quê, cara? Entendeu? O triste, e é por isso que a gente às vezes vai encontrar filhos biológicos sofrendo, desestruturados, fazendo um monte de bobagem, sabe por quê? Porque às vezes os pais não tiveram essa reflexão com os filhos biológicos. Imagina com os adotivos. Nem com os biológicos eles querem pensar nisso. O pessoal aí que vai casar, o pessoal que casou há pouco,
Poxa, cara, nota isso no coração de vocês. São questões importantes que vocês vão precisar conversar. Você já tem filhos? Ó, pensa nisso daí. Cuidado com a questão da preguiça. Eu já passei por meu filho. Nossa, eu já tenho filho adolescente, já não vou querer passar isso de novo. Pensa se isso é uma motivação legal. Tá bom, pessoal? Eu queria que nós, como igreja, a gente fosse aquele grupo que, quando viesse filhos, independente da origem, nós, como igreja, abraçássemos. Eu fico triste, porque eu queria que toda a igreja estivesse vendo isso que a gente está vendo hoje de manhã. Eu queria que a igreja toda recebesse essa informação. Espero e depois o pessoal possa assistir, porque vai estar gravado isso daí, né? Mas eu queria que todo mundo estivesse pensando, sabe, porque eu quero a igreja toda unida nisso. Entendeu? E se você tem alguma dúvida, alguma coisa específica, eu queria que você contasse comigo, com a Cris, a gente quer te ajudar. Entendeu? De repente tem alguma dúvida, alguma questão, vamos trabalhar essa dúvida, vamos conversar junto. Tá? E eu queria que você pensasse que hoje, talvez já tenha alguém que você possa adotar. Hoje, agora, nesse momento. Pode ser um sobrinho, um parente, algum jovem, um adolescente ou uma criança, aqui da igreja ou fora da igreja. Tem alguém que você precisa investir. Eu queria que você tivesse um tempo de reflexão agora. Eu vou pedir para que você feche seus olhos, que você possa estar imaginando aí, olha a sua família, talvez alguém da sua família, um sobrinho, um parente. Pensa aí, talvez, o vizinho. Todos nós somos adotados. Deus só tem um filho natural. O resto é tudo adotado. Então pensa nisso. Olha aí, se tem alguém aqui da igreja, talvez que você gostaria de investir mais. Talvez você queira investir num casal que tem filhos. Olha, eu não tenho estrutura para ter mais filhos, mas eu quero abençoar você nos seus filhos. Aquele santo padrinho, né? Às vezes você pode apadrinhar alguém. Pensa aí. Eu queria que você colocasse diante de Deus aí também, como família, essa reflexão sobre a questão da adoção. Adoção mesmo, para adotar alguém. Eu queria que a gente orasse por isso. Eu vou pedir para que 2 irmãos orem nesse momento, colocando isso diante do Senhor, que a gente possa estar engajado como igreja, fazer a vontade dele. Pode ser que a gente pode abençoar a gente assim. Vamos orar? Dois irmãos que se dão vontade. Senhor, meu Deus, Pai, em tua presença, Pai, gostaria de te agradecer, Senhor, pela essa oportunidade que temos de aprender mais sobre esse assunto tão relevante, Pai. Senhor, gostaríamos de pedir que o Senhor colocasse nos nossos corações, ó Pai, esse desejo de apadrinhar, ó Pai, alguém que necessita, Pai, mais de Ti, que necessita de cuidados, ó Pai, que o Senhor possa estar colocando no coração de cada um aqui, ó Pai, se é de familiar, se é algum outro filho, se é filho de outro, ó Pai, que o Senhor possa estar trabalhando isso nos nossos corações, ó Pai. E, ó Pai, que tudo que façamos, tudo que pensamos, possa primeiramente estar ligado em glorificar o Teu nome, ó Pai, pensar em agradecer o Teu nome e não nós mesmos, ó Pai. Em nome de Jesus que eu te oro, amém. Amém. Pai querido, Senhor, te louvamos por esta manhã, Deus, te louvamos, Deus, pelo privilégio, Senhor, que o Senhor está nos dando, Senhor, Deus, de poder estar conversando e estudando sobre esse assunto, Senhor. Quero pedir, Senhor, que o Senhor nos ajude como igreja,
deixamos passar nosso dia a dia. Abençoa, Senhor, teu povo nessa reflexão. E é no nome de Jesus que oramos agradecidos. Amém, Senhor. Sabe uma coisa que eu esqueci antes de passar? Teve na história, estou lembrando no caso dos Estados Unidos, de uma nação que estava passando por dificuldade, muitos homens morreram e eles adotaram, famílias americanas adotaram um monte com essa mesma visão. Cara, a gente pode abençoar essas pessoas. Havia um princípio cristão por trás dessas adoções. A gente pode adotar esses filhos da guerra. Nós podemos adotar e eles podem ser uma bênção, a gente pode ser uma bênção para eles. Pessoal, tem muito filho da guerra em volta da gente. Um monte. Deus abençoe, pessoal.